Você nunca vai crescer, prosperar, ficar bem numa área e ser o melhor em qualquer área que você deseja ser, se você continuar sendo equilibrado. Precisamos ser desequilibrado para a gente ser o melhor em alguma área. A gente precisa ser desequilibrado para dominar algum assunto. É impossível. Você olha para a Bíblia e vê, o apóstolo Paulo era desequilibrado, os discípulos eram desequilibrados, os antigos do Antigo Testamento, como Abraão, como Jó, como Jacó, foram desequilibrados para se tornarem bons naquilo que eles faziam. E se a gente olhar para Jesus, ele foi desequilibrado e muito desequilibrado para cumprir o seu propósito. Mas como eu posso ser desequilibrado de forma a não destruir os meus valores, a minha família, a não destruir o que eu tenho? Seja muito bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ismael, esse é o Provérbios da Riqueza e nesse vídeo eu vou falar sobre o desequilíbrio. Eu vou falar da minha experiência prática e a gente tem que ter cuidado com o desequilíbrio porque ele pode acabar destruindo nosso casamento, nossa saúde mental, pode acabar destruindo várias coisas, nosso relacionamento familiar com nossos pais, irmãos e tudo mais. Porém, é totalmente necessário ser, pelo menos em uma parte da vida, desequilibrado e estar desequilibrado para a gente crescer. Quem deseja, prosperar, quem deseja alcançar uma renda passiva alta, quem deseja não depender do governo, construir sua própria aposentadoria, quem deseja ir além do que a sociedade delimita, vai ter que se desequilibrar. E quando eu falo desequilibrar, você tem que me entender. Não é uma coisa ruim, sabe? O desequilíbrio é, na verdade, você dedicar muito tempo, você se esforçar bastante para dominar determinada área. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você queira, como eu. Vamos dar meu exemplo. O meu exemplo atual. Vou ser realista com vocês. Eu não tô sendo equilibrado. Eu não tô achando isso ruim, tá? Na verdade, eu preciso ser desequilibrado. Foi o desequilíbrio que me fez ter 5 mil na conta agora. Eu tenho mais de 5 mil na conta. E espero finalizar o mês com 10 mil. Mas se eu finalizar com 6, com 7, beleza. Eu vou chegar a 10 mês que vem. Sabe? Eu vou chegar a 20, eu vou chegar a 30, eu vou chegar a 100, 200. Eu vou chegar lá porque eu estou desequilibrado para isso. Agora, se você continuar nesse papo de perdedor, nesse papo de quem nunca domina uma área, nesse papo de quem sempre é o medíocre, nesse papo de quem nunca é o primeiro da sua área, o papo é... Que papo é esse? O papo é... seja equilibrado. Faça isso, mas não deixe as outras coisas para trás e não sei o que. Cara, se você quer ser o melhor, você tem que fazer isso de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Se você quer ser o melhor, se você quer dar o melhor de si, se você quer dominar o assunto, dominar aquilo, você vai ter que desequilibrar o seu tempo para aquilo. Agora, você não pode fazer com que isso destrua, esse desequilíbrio, destrua seu casamento, sua família, seus relacionamentos, suas amizades. E como é que isso pode ser feito? Eu não estou falando coisas aleatórias, coisas que é da minha cabeça, são coisas que eu vi em livros, autores, personagens que eu vi na Bíblia, que eu estudei e construí essa linha de raciocínio. Mas a questão é a seguinte: se eu não fosse desequilibrado, eu não tinha o resultado que eu tenho hoje. Se eu não tivesse desequilibrado, se você parar para pensar, é muito vantajoso ser desequilibrado por um tempo.
Por quê? Imagine que a gente vive, né, em volta de um ciclo aqui vicioso. Acorda cedo, trabalha, se esforça, larga, volta para casa, à noite vai para a igreja e tenta manter o equilíbrio. Volta da igreja, faz ali um momento com a família, aí vai dormir, acorda no dia seguinte, tenta fazer exercício físico, vai não sei o que, depois vai pro trabalho. Cara, quem é pai, quem é mãe, quem tem uma família, tem tantas responsabilidades que tentar ser equilibrado vai impedir, com certeza, de sair do lugar que ela está. E quando eu digo do lugar que ela está, é levando em consideração que a maioria das pessoas no Brasil estão endividadas. Eu posso bater no peito e dizer, eu não tenho dívidas. Eu posso bater no peito e dizer, eu tenho hoje líquido na minha conta mais de R$ 5.000, além de coisas que eu comprei e eu posso vender e aumentar esse valor líquido, tá? E quando eu falo assim que vou terminar o mês, meu objetivo é terminar o mês com 10 mil, não é terminar o mês com 10 mil sacrificando a comida, sacrificando pagamentos de compromissos, sacrificando o bem-estar do meu filho. Não, eu vou gerar o bem-estar da minha esposa, gerar o bem-estar do meu filho, vou gerar o bem-estar, vou trazer o que é necessário para ele, o que eles precisam, o que a minha casa precisa, e mesmo assim eu vou terminar o mês com o meu objetivo de 10 mil. Claro que talvez eu termine com 7, com 6, com 8, não sei o que vai acontecer, mas com menos de 5, pelo meu planejamento, com menos de 5.600, se não me engano, eu não vou terminar. Vou terminar com mais, pelo menos aí com menos de 6 mil não vou terminar. Pelo andar da carruagem, eu estou bem acima do meu planejado. Meu planejado era para, por exemplo, eu fechei o orçamento de ontem com 6 mil e alguma coisa, ou melhor, 5 mil e alguma coisa, e no meu planejado era para eu fechar com 4 mil e alguma coisa, então eu tô R$ 1.000 acima do meu planejado. Para mim isso é muito bom, tá? Muito bom. E só aconteceu porque eu estou desequilibrado. Só que eu estou desequilibrado, mas eu mantenho a minha fé. Eu estou desequilibrado, mas eu mantenho um bom relacionamento com minha esposa, eu mantenho um bom relacionamento com meu filho, eu não estou de mal com os meus familiares, apesar de não estar a todo momento perto, e isso é muito bom. Você tem que criar sua independência dos seus familiares, mas você precisa se desequilibrar, tá? E eu tô falando isso porque um inscrito no canal chegou pra mim ontem e disse pra mim, cara, você deveria gravar conteúdo, depois construísse um patrimônio que as pessoas vissem que você tem um patrimônio grande, não sei o quê. Cara, que papo de idiota, velho. Que papo de idiota. E eu tô fazendo esse vídeo aqui para construir o hábito de gerar conteúdo, mas esse vídeo aqui, o conteúdo desse vídeo é focado para que esse cara, quando assistir, não tenha mais vontade de assistir nunca mais. E por que eu quero que ele não tenha vontade? Porque se ele assistir esse conteúdo e continuar querendo assistir conteúdo, é porque realmente ele está disposto a me ouvir. Mas eu estou sendo bem realista. Aí eu falei para ele, cara, se você tem mais patrimônio que eu, você deveria estar gerando conteúdo e eu lhe assistir, não o contrário. E aí ele riu, kkk no WhatsApp, não sei o que, kkk, não sei o que. Mas cara, que papo de idiota, velho. Eu disse pra ele, tem gente que vai ver os 5 mil na minha conta, vai sentar e me assistir. Tem gente que vai ver 50 mil na minha conta, vai sentar e me assistir. E tem gente que vai ver quanto for, infinitos, e nunca vai sentar para me assistir, porque não vai ter capacidade de humildade para aprender comigo. E tudo bem. E tudo bem. Tem uns que vão aprender comigo, tem outros que eu vou aprender com ele. Em todos eles, todas as pessoas eu vou aprender, eu vou extrair, eu tô para aprender. Mas tem que se desequilibrar, cara. Esse papo de ser equilibrado não faz sentido para quem quer dominar uma área. Para eu ter uma experiência e uma baita experiência com Deus, eu tive que ser desequilibrado.
tá? Eu tive uma caminhada na igreja, fui líder da igreja, tudo mais, papapá, e tive uma experiência com Deus, tive que ser equilibrado. Para quem não sabe, me internaram, já fui parar numa clínica de pessoas com dificuldades mentais, e eu sabia que eu não tinha problema nenhum. Eu só era apaixonado por Jesus, eu só era apaixonado por Deus, eu só queria dar o meu melhor, buscar com todo o meu coração, desequilibrado para a fé. E aquilo foi uma experiência boa. Foi uma experiência boa. Eu falo que as pessoas me tomaram por doido, com tranquilidade, eu não sinto nada de remorso, de trauma com isso hoje, porque eu sei que isso é bíblico, que está escrito, Jesus disse isso, que a gente seria tomado por louco, que a gente seria, ao ser discípulo dele, tomado por pessoas anormais. Agora, se você continuar com essa ideia de ser equilibrado na igreja, você nunca vai ter um encontro real, uma experiência com Deus, você nunca vai ser... Cara, eu não estou dizendo que você tem que ser o melhor para se gabar, mas você, para ser um líder, você tem que ter a fé, a maior fé dentre todos ali. Você tem que ser o cara. Ou você acha que Moisés não era o cara que tinha a maior fé ali, a maior intimidade com Deus? Como é que o cara está à frente e não tem a maior intimidade com Deus do que todos? É melhor nem estar à frente, cara. É melhor largar teu cargo, é melhor largar tuas funções, é melhor largar tuas obrigações, cara. Bate de frente com a realidade. Você lidera e tem gente ali com mais fé do que você. Que isso, cara? É o que a gente mais vê nas igrejas. Mas meu papo não é sobre igreja, apesar do canal ser Provérbios, né? Provérbios, que traz a ideia de um livro da Bíblia. Mas o que eu quero dizer com isso é que as pessoas assumem a ideia na sua vida de desenvolver um equilíbrio em determinada área que elas estão, e nunca são as melhores naquela área, sempre são medíocres. Lideram pessoas que são melhores que elas. Isso é totalmente contraditório, cara. Como ser equilibrado para prosperar financeiramente e não destruir seu casamento, destruir sua família e destruir sua intimidade com Deus? Eu vou falar para vocês agora. Você tem que fazer acordos. Tem que fazer acordos, cara. Tem que sentar e conversar. Tem que sentar e conversar com seu filho, com sua filha. Tem que sentar e conversar com sua esposa, com seu esposo. Tem que sentar e conversar com Deus. Tem que sentar e conversar com Deus. Eu sei e já passei por isso. Eu já passei por desequilíbrio, tá? E eu me dei mal em outras áreas porque eu não soube fazer acordos em outras áreas. Então, o segredo é você ser desequilibrado fazendo acordos. É você dobrar seus joelhos e dizer a Deus: Pai, eu vou me desequilibrar porque eu quero dar o melhor para minha família, porque eu não aceito viver nessa mediocridade, eu não tolero viver nessa casa. E o Senhor me deu saúde, me deu inteligência, eu vou usar essa inteligência, eu vou usar essa saúde para dar o melhor para minha família, mas eu não quero perder minha intimidade contigo. É todo dia você acordar e dar bom dia a Deus. Olhar para a janela como eu faço. Vocês sabem, né? Eu começo meu vídeo numa janela e antes de começar o vídeo eu já tenho trocado uma ideia com Deus. Só que os religiosos piram, né? Os religiosos, se eu, ouvindo isso aqui, acho que nem estão mais assistindo aqui, se algum religioso clicou para assistir. Porque não aceita a ideia de eu falar que eu troco papo com Deus. Porque para eles Deus é algo inacessível, algo grandioso demais para a gente dizer que Ele é nosso parceiro. Você chega na sua esposa, faz um acordo, cara. Eu disse pra minha esposa: olha, por 5 anos, até meus 30 anos, por 5 anos do nosso casamento, eu vou me desequilibrar mesmo. Eu não vou ter tempo pra gente sair. Eu não vou ter tempo pra gente
fazer o que a gente quer, eu não vou ter tempo. Mas eu te garanto que daqui a 5 anos eu vou fazer a nossa vida ser extraordinária. Eu vou construir fontes de renda passiva para que a gente não dependa do nosso trabalho para sobreviver. Eu vou construir um império para que a gente consiga viajar sem se preocupar com dinheiro, para que a gente consiga ter uma vida melhor, para que a gente saia deste lugar, que é um lugar que nos mantém preso por causa das pessoas que rodeiam essa circunvizinhança. Aí você chegar num acordo, cara. É você dizer pra si mesmo: eu vou me desequilibrar, mas eu não vou perder meus valores e princípios. A questão é a seguinte: você acha que, para quem conhece a Bíblia, sabe que o ponto mais importante do Novo Testamento foi o dia de Pentecostes? Porque ali foi onde eles receberam o Espírito Santo como o ajudador, né? Como a pessoa que iria entrar neles para fazer eles serem extraordinários. É impossível ser extraordinário sem desequilíbrio. A busca, a perseverança, cara, a forma como eles desejaram, sabe, o Espírito Santo, a forma como eles perseveraram na oração, na comunhão, era desequilibrada, cara. Não tem como fugir disso. Você tá tentando manter uma realidade que não existe. É impossível a gente ter um verdadeiro encontro com Deus sem desequilíbrio, cara. Aí você acha que se os apóstolos ali, se os discípulos ali, você acha se eles dissessem assim: não, a gente vai para o lugar que Jesus mandou a gente ficar, só que a gente não pode ser desequilibrado, a gente não pode ficar totalmente aqui, a gente vai voltar para cuidar dos nossos filhos, a gente vai voltar para cuidar, a gente não pode esquecer que a gente é pai, que a gente é esposo. Se ele mantesse esse papo de idiota, vocês acham que ele ia receber o que eles receberam? Claro que não, cara. Vocês acham que o poder de Deus ia se manifestar em alguém que não estava na hora e no dia do Pentecostes? Você pode não acreditar nessa história. Eu estou falando da história que aconteceu, que está escrito na Bíblia, que os cristãos acreditam, para afirmar aqui que é preciso desequilíbrio para você crescer, cara. Ou você acha que vai fazer o teu músculo crescer sem desequilibrar o seu tempo para fazer exercício? Ou você acha que vai se tornar o melhor jogador de futebol do mundo, superar Neymar, superar Cristiano Ronaldo, superar Messi? Eu vou ser o melhor jogador de futebol do mundo. Aí você acha que vai conseguir sem desequilibrar o seu tempo para o futebol? Vai conseguir ser o melhor do mundo dando conta de ser o cara que faz atividades domésticas, ser o cara que faz também um curso preparatório para um vestibular, que não sei o que. Putz, mano, larga disso, velho. Eu vou ser o melhor músico da minha região. Eu tô lascado financeiramente, vou sair das dívidas, vou me tornar saudável. Foi ensinado durante a vida toda a ser pobre, cresceu com pais que não sabiam lidar com dinheiro e recebeu programações mentais, hábitos ruins financeiros, e vai conseguir mudar isso
e sendo equilibrado. Parabéns. Se você pensa assim, cara, me conta o segredo, porque eu não consegui, velho. Eu já fui endividado, já tive pessoas que vieram na minha porta e eu fingia que não ouvia, batendo na minha porta, me ameaçando por causa de dívidas. Eu já fui uma pessoa que andava sem dinheiro na conta. Hoje, eu decidi que nunca mais vou ficar sem dinheiro na conta. Mas eu garanto a você, foi desequilíbrio que me fez chegar até onde eu cheguei. E vai ser desequilíbrio que me fará chegar aonde eu quero chegar. Tá? É desequilíbrio. E aqui eu tô falando de como fazer esse desequilíbrio pra você não se fuder na vida. Pra você não se lascar, cara. Mas é isso. Não tô exigindo pra que ninguém deixe like, não tô exigindo pra que ninguém comente. Tá, se você não quiser deixar like, se você não quiser comentar, foda-se. Tô gravando porque eu quero construir o hábito de gravar. Porque eu não quero mais guardar nada só pra mim, porque eu quero deixar de ser egoísta, cara. Eu poderia ser um pobre miserável. Poderia estar cheio de dívidas. Era pra eu começar antes. Tenho certeza que teve situações que, se eu começasse a gravar antes, eu gerava mais valor, eu com certeza alcançaria mais pessoas. Mas infelizmente, eu comecei agora, porém, eu vou começar todo dia. Então, pô, velho, eu sugiro que, se você quiser continuar, se inscreva aí, porque daí você vai receber os vídeos com mais facilidade. Ativa a notificação se você quiser ser notificado toda manhã. E não espera por ninguém pra gerar o seu próprio sucesso, cara. Se desequilibra, pelo amor de Deus. Se desequilibra aí. Cara, se desequilibra aí, assiste todos os vídeos desse canal. Tem vídeos que eu apareço e antes tem alguns vídeos que eu gerei que eu não apareço, e todos falando sobre educação financeira. Você tem que se desequilibrar, cara, pra largar de ser um idiota, pra largar de ser um endividado, pra largar de ser um cara que acha que tem patrimônio. Mas na verdade, se tu calcular o teu patrimônio e subtrair as dívidas desse teu patrimônio, você vai ver que teu patrimônio líquido é bem menor do que você pensa, cara. Às vezes o cara não tem nem patrimônio líquido, porque as dívidas dele são maiores do que o patrimônio que ele tem. Cara, assiste os vídeos desse canal, cara. Larga de ser idiota.